Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu venho trazer um experimento para vocês que muitos alunos conhecem com o nome de reação de simples troca ou deslocamento entre metais, tá? Então, ela é um exemplo muito interessante de reação redox, tá? Como você pode ver aqui na figura abaixo, essa fotinho, nós temos aí um fio de cobre enrolado, é um cobre metálico, tá? E dentro do tubo de ensaio, nós temos uma solução de nitrato de prata. Então, nós temos a G+, íons prata na solução, tá? Depois que a gente coloca o cobre metálico em contato com a solução, a gente vai perceber que a solução inicialmente transparente, ela vai passar a ficar azulada, porque ocorre a oxidação do cobre. Por que isso acontece? Porque o cobre começa a transferir elétrons para os íons prata que estão na solução. E a prata, conforme ela vai recebendo elétrons, ela vai sofrendo o processo de redução, ou seja, ela vai se transformar em prata metálica, como você pode ver nessa foto aqui do lado, tá? Então, ao redor do fio de cobre, você tem prata metálica grudada no fio e a solução levemente azul. Então, depois que você assistiu o experimento até o final, aí nós vamos equacionar as reações para a gente conseguir entender melhor esse processo. Vamos lá? Pessoal, vou mostrar aqui uma reação de deslocamento. Então, esse aqui é um fio de cobre que eu enrolei com a ajuda de um lápis. E aqui no tubo de ensaio, nós temos uma solução de nitrato de prata, tá? Então, eu vou mergulhar o cobre dentro do nitrato de prata e aos poucos a gente vai observar a reação que acontece, tá? Então, o fio de cobre, ele vai ficando cada vez mais cinza, porque a prata da solução, ela vai se depositando sobre o cobre. E com o passar do tempo, essa solução de nitrato de prata, que é transparente, ela vai ficando azul. Por quê? O cobre, que está na forma de metal, ele vai transferir os elétrons dele para a prata, que está dissolvida, e quando ele transfere esse elétron, ele vai se dissolvendo, ele vai passando para a solução. Então, uma solução que tem cobre dissolvido vai ficando azul. E a prata, que estava dissolvida na solução, vai passar a se depositar no fio de cobre. Então, você já começa a perceber que ao redor do fio de cobre já tem uma massa de prata depositada, tá? Quanto mais a gente deixar essa reação acontecer, mais prata vai se depositando e mais azulada a solução vai ficar, porque o cobre vai para a solução. Olha aqui, a gente consegue ver os pontos prateados, brilhantes, que representam a prata que ficou depositada sobre o fio de cobre. E a solução, que inicialmente era transparente, ela está começando a ficar azuladinha, porque o cobre dissolvido está na solução. Então, temos nitrato de cobre. Após alguns minutos de reação, a gente pode observar a grande quantidade de prata que foi depositada no fio de cobre e a solução que já está bem mais azul, porque a quantidade de cobre dissolvido que passou para a solução já é bem maior. 10 minutos mais tarde, olha a situação do nosso fio de cobre. Cheio de prata depositada e a solução, a gente consegue perceber no contraste com a folha branca que ela já está bem azuladinha. Bom, então vamos começar a entender aquela reação. Por que a solução ficou azul? O que é aquele material estranho ao redor do fio de cobre? Então, a reação que acontece é essa aqui, ó. Nós temos lá o fio de cobre lá enroladinho, que é o cobre metálico, cujo número de oxidação é 0. Aí nós temos no tubo de ensaio a solução de nitrato de prata. A prata, ó, ele tem o NOx mais 1, o oxigênio menos 2. Como a gente sabe que isso aqui é uma substância composta e a soma
dos NOx tem que dar 0. Então, ó, só de oxigênio aqui, ó, nós temos menos 6, ó, porque são 3, né? Aí, mais um da prata. Então, o NOx do nitrogênio aqui, ó, vai dar mais 5, certo? Aí, nós temos aqui no nitrato de prata, ó, o cobre mais 2. Como o nitrato continua sendo o NO3, então o NOx do oxigênio é menos 2 e do cobre mais 5. E a prata aqui, prata sólida, NOx é 0. Então, lembra que a substância simples, o NOx é 0, né? Então, cobre metálico, prata metálica. Então, olha o que está acontecendo, ó. O cobre era 0, passou para mais 2. Lembra? Quando aumenta o número de oxidação, significa que essa espécie, ela sofre oxidação. Ou seja, o que significa isso? É a espécie que doa elétrons. Agora, nós temos aqui, ó, olha a prata, ela está indo de mais 1 para 0. Está diminuindo o NOx. Quando diminui o NOx, significa que a espécie, ela sofre redução. É a espécie que recebe elétrons. Então, por que que isso acontece? Então, vamos olhar agora em função do potencial de redução do cobre e da prata. Então, nós vamos entender por que a reação acontece analisando os potenciais de redução do cobre e da prata. Então, nós vamos aqui na tabela, vamos procurar aqui, ó, o potencial de redução do cobre 2, tá aqui, ó, mais 0,34, e da prata, que é mais 0,80. Cuidado, porque aqui também tem o potencial de redução do cobre 1, só que na nossa reação, nós estamos falando de cobre 2, tá? Então, a semi-reação de redução da prata é essa, ó. Redução é quando recebe elétrons, tá? Então, quem está recebendo é a prata mais 1, ó. Ela está indo de mais 1 para 0. O potencial de redução dela, mais 0,80. E nós temos aqui a semi-reação de redução do cobre, ó. Ele está indo de mais 2 para 0. O potencial de redução dele é mais 0,34, tá? Então, o cobre, como ele tem o potencial de redução menor, nesse processo, ele não vai sofrer redução, ele vai sofrer oxidação, como está mostrado aqui na reação, ó, que ele está indo de 0 para mais 2. Bom, então, a semi-reação de redução da prata, eu escrevi aqui porque o potencial de redução dela, como nós vimos lá na tabela, é maior, é mais 0,80. Agora, no caso do cobre, o potencial de redução dele é mais 0,34. Então, ele não vai sofrer redução, ele vai sofrer oxidação, ou seja, é o cobre que vai doar elétrons, tá? Então, eu simplesmente inverti a reação de redução dele para escrever a oxidação. E aqui, ó, como o potencial de redução dele é mais 0,34, aqui eu estou escrevendo o potencial de oxidação dele, que é menos 0,34. É só inverter também. Para a gente poder equacionar a reação global, então nós precisamos acertar os elétrons, ó, porque o cobre, ele está doando 2 elétrons. Então, eu vou ter que multiplicar aqui tudo por 2, porque se ele doa, a prata tem que receber, tá? Então, nós temos aqui, ó, os 2 elétrons antes e depois, ó, foram cancelados. E aí, para a gente somar, então, tudo que tiver antes da seta e depois da seta, a gente só vai copiar. Então, ó, antes da seta, 2Ag+, que está em solução aquosa, ó, que está aqui, ó, mais, ó, cobre metálico, tá aqui. Aí, depois da seta, ó, nós temos 2Ag, que é a prata metálica, mais cobre 2+, ó, em solução aquosa. Então, aqui tá a reação global.
Então, agora que nós temos já a equação representada globalmente, né, a reação global, então nós podemos calcular o ΔI dessa reação para saber se ela é espontânea ou não. Então, para a gente calcular o ΔI, a gente pode fazer assim, ó. Então, podemos calcular o potencial de redução, que é mais 0,80, menos o potencial de oxidação, que é menos 0,34. Então, isso aqui vai dar mais 1,14 volts, tá? Ou, nós podemos fazer assim também, ó. O potencial de redução maior, que é mais 0,80, mais o potencial de redução menor, que é mais 0,34, tá? Que vai dar mais 1,14 volts. Então, como o potencial de redução aqui está dando um valor positivo, essa reação é espontânea, né? No sentido em que ela ocorre, ou seja, se eu colocar o fio de cobre dentro da solução de nitrato de prata, ela ocorre, certo? Bom, então respondendo as perguntas, ó, por que a solução ficou azul? Então, a gente já sabe que o azul é devido à presença do íons cobre 2+, que foram sendo formados durante a dissolução do cobre metálico, tá? Então, esse azulzinho aqui. E o que é esse material estranho ao redor do fio de cobre? Então, agora a gente já sabe que é a prata metálica, né? Que antes nós tínhamos a prata dissolvida na solução. E aí, com o passar do tempo, os íons prata vão recebendo elétrons, então vão se depositando ao redor do fio de cobre. E aí você pode perguntar assim, mas por que os ânions nitrato não aparecem nessa reação global? Então, a reação completa é assim, só que o nitrato de prata e o nitrato de cobre, eles estão dissolvidos em solução, e o ânion nitrato ele não sofre nenhuma transformação. Então, eles são íons espectadores, tá? Então, nós podemos equacionar assim, ó. Nós temos lá o cobre sólido mais a GNO3, ó, são duas partículas, tá vendo? Só que ele está na forma de cátion e ânion, porque ele está em solução aquosa. Então, nós temos lá os íons dissolvidos, ó, ânion nitrato. Aí, depois, formou nitrato de cobre 2. Então, ó, cobre 2+, com os ânions nitrato. Como está dissolvido, então, ele está na forma de íons. E Ag+, né? Ag0, aliás. Então, ó, olha aqui os ânions nitrato, ó, eles não sofrem transformação de NOx, nada disso. Então, eles podem ser cancelados e simplificados aí na reação. Então, nós vamos ter aqui, ó, um cobre, ó, duas pratas metálicas, cobre 2+, né, e aqui Ag0. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!